Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. No programa de hoje, continuamos a conversar com o presidente da Associação dos Oficiais de Justiça do Estado de São Paulo, Mário Medeiros Neto. Voltamos já já. Pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. E continuando a nossa conversa com o presidente da Associação dos Oficiais de Justiça do Estado de São Paulo, Mário Medeiros Neto, que é natural de Piracicaba, formado em Direito pela Universidade Metodista de Piracicaba, pós-graduado em Direito Privado pela Escola Paulista de Magistratura, pós-graduado em Direito Empresarial pela Metodista de Piracicaba, também pós-graduado em Direito Tributário pela mesma universidade e servidor público como oficial de justiça aqui de São Paulo desde 1984. Fale um pouquinho agora da entidade da OGESP. Qual o seu trabalho, o que você projeta para a OGESP? É assim, ela não estava nos meus planos ser presidente da OGESP, a verdade é essa. Eu queria fazer um trabalho para que eu me aposentasse bem, que eu estou perto da aposentadoria, eu queria me aposentar bem. Era só essa questão. E pensando nisso, eu sempre enviei muitos trabalhos da OGESP. Eu sou sócio da OGESP desde que eu entrei de oficial de justiça há 30 anos. Eu sempre fiz o trabalho e enviava para a OGESP. Trabalho contra pareceres da corregedoria, né? Trabalhos técnicos para a melhoria das condições da profissão. E sempre mandei. E no último mandato, a Ivone me trouxe para trabalhar junto com ela. Eu senti uma responsabilidade muito, muito grande, porque ela me trouxe como vice-presidente. Então, eu quis apresentar trabalho. E as normas da corregedoria, elas foram modificadas em novembro de 2013. E eu fiz um trabalho, estudei todas as normas que se referem ao trabalho dos oficiais de justiça e propus um trabalho de revisão dessas normas. Porque, na realidade, os oficiais de justiça nunca tinham sido ouvidos para discutir normas de serviço do seu próprio trabalho. Então, pessoas de gabinete ditavam as normas de como o oficial deveria trabalhar na rua. E nós achamos que nós tínhamos como contribuir para que fosse melhorado isso. Não só questões para os oficiais de justiça, mas para o próprio tribunal, visando os princípios de celeridade processual, né? Vocês estavam com a experiência. Com a experiência. Então, nós quisemos colaborar e eu fiz esse trabalho de revisão das normas. Depois, nós colocamos esse trabalho para que todos os oficiais do Estado tivessem conhecimento. Dentro desse trabalho estava essa questão da justiça paga, da diligência da justiça paga, que eram as 3 UFESP, depois nós desmembramos porque era um assunto mais urgente. E a própria corregedoria disse que nunca havia recebido um trabalho de tamanha qualidade, que eu estava levando solução para a corregedoria, não problema. E pegaram esse trabalho e estão estudando ainda, algumas normas já foram revistas e não deu para essa gestão terminar esse trabalho. Mas essa gestão foi importante do Dr. Akel, porque ele abriu as portas da corregedoria para ouvir os oficiais de justiça. Foi a primeira gestão que nós sentimos que nós fomos ouvidos, né, Gozi? Isso, para nós, foi um precedente, assim, que acho que histórico para os oficiais de justiça, a respeito das normas de trabalho. O nível universitário, todo esse trabalho de revisão das normas do nível universitário, eu fazia e mandava via e-mail para a OGESP protocolar. Ocorria que a OGESP não protocolava. E eu me sentia, assim, meio tolhido e que o trabalho não andava. Eu sabia que eu tinha uma contribuição para dar, mas o trabalho não andava. Daí acabamos montando a comissão dos oficiais de justiça. Através da comissão, eu fui entregar esse trabalho de normas lá, né? A comissão aceitou que eu entregasse esse trabalho. E passamos a trabalhar pela comissão porque eu não tinha mais espaço dentro da OGESP.
o trabalho que eu mandava não era, e eu não era mais convidado para participar de reuniões. Então nós montamos essa comissão um jeito de o tribunal receber a gente e tivesse conhecimento do trabalho que a gente desenvolvia. E quando teve a eleição da UGESP, foi no momento que foi aprovado, na mesma semana foi aprovado o nosso nível universitário, nós ganhamos a eleição da UGESP e conseguimos eleger um oficial de justiça para o comitê do orçamento do Tribunal de Justiça. Muito por causa da mobilização que os oficiais conseguiram em torno do PLC 56, que era a principal bandeira. E a UGESP, eu não queria a presidência da UGESP, eu até indiquei outros nomes para a presidência, mas meu nome acabou sendo de consenso, talvez o único nome que pudesse, naquele momento, derrotar a presidente. E unir os oficiais. E unir os oficiais, porque que era importante. Tinha várias correntes dentro desse pessoal. A chapa ela é bem distribuída pelo estado todo, no Goiás. Então nós temos as principais capitais do estado, como Araçatuba, Campinas, Sorocaba, Bauru, todas representadas dentro da chapa. Cidades menores como Piracicaba, Botucatu, Jaú também, né? Ribeirão Preto está dentro da chapa, como cidade grande. Os principais fóruns de São Paulo, nós temos a Barra Funda, o João Mendes, execuções dentro da chapa. Fórum Regional da Penha está dentro da chapa. Então nós estamos muito bem representados, assim, uma amostragem dos oficiais do estado de São Paulo, capital e interior. Acho que foi o principal motivo que deu força para a chapa conseguir essa força dentro de todo o estado, e algumas estratégias de eleição, nas eleições, que nós sabíamos que poderíamos ter problema, a gente contratou um escritório de advocacia para minimizar esses problemas que a gente sabia que poderia ter nas eleições. E deu tempo já de trabalhar com o pessoal todo, novos projetos, fora o que a gente já conversou aqui, que você já sei que está em andamento. Então, Góes, assim, a UGESP hoje tem tomado todo o meu tempo. Eu emagreci 5 quilos depois que eu entrei na UGESP. São reuniões todos os dias, muitos problemas. Ela é administrada de forma amadora até, não por culpa da ex-presidente, mas que não tem uma estrutura para isso. Acho que a gente está tentando hoje montar essa estrutura. Pegamos a UGESP muito endividada, com uma dívida muito acima do que a gente esperava, que está muito difícil de administrar. As medidas são emergenciais. Nós temos bloqueio de conta quase todo dia na Justiça, cerca de 150 ações contra a UGESP. Então, a administração dessa situação hoje está muito difícil, né? Mas nós temos um pessoal sério trabalhando, a fim de trabalhar. Então, acreditamos que até esse final de ano vai ser difícil, mas a UGESP vai voltar mais forte, eu acho que como nunca teve. Eu entendo do trabalho dos oficiais de justiça, Góes. Eu não entendo do trabalho do escrevente, por exemplo. Também a esposa é escrevente, mas eu não sou apto a defender as questões dela. Então, eu trabalho para os oficiais porque eu sei os problemas que eles passam, porque até ontem eu estava na rua. Então, uma das principais medidas que a gente tomou, a gente vai fazer a reforma do estatuto e vai ter limite de reeleição, porque nós entendemos que o oficial que está na rua, ele sabe o que está acontecendo. E quando você fica muito tempo, você perde esse contato. Então, eu não me sinto apto para ficar tanto tempo. Então, nós estamos colocando o limite de uma reeleição na UGESP hoje. Depois vou torcer para que a próxima gestão ele caminhe, porque eu estou totalmente envolvido em qualquer benefício que a entidade vai conquistar, né? Essa é a postura hoje dessa nova diretoria. Não sei as próximas que vêm, né? Eu faço votos que sejam... Dentro da chapa tem muitas lideranças que qualquer um pode ser presidente amanhã. E faço o voto que eles consigam e vou estar aí auxiliando por trás, nos bastidores, sempre dando minha contribuição. Agora, a questão, para até entrar no conjunto funcionalismo, a questão salarial dos oficiais de justiça, hoje, vocês conseguiram o nível universitário, levaram um tempão, porque é de 2013, né, o envio do projeto, e vai 5 anos depois, porque vai começar em 2018. E mesmo... Hoje, como que é o salário do cidadão? Então, hoje, o nosso salário, os vencimentos dos oficiais de justiça são um dos mais baixos do país. São Paulo, o estado mais rico, tem um dos vencimentos mais baixos. O judiciário de São Paulo hoje é muito desvalorizado, né, Góes? Acho que você também sabe bem disso, do que eu estou falando. E mesmo com o nível universitário, em 2018, nós continuaremos com o nosso salário final. Eu sou oficial em final de carreira já. Ele é o inicial de outros estados, como Ceará, como Roraima.
né? E metade do federal. E metade do federal também. Então, mesmo com o nível universitário, daqui a 3 anos, nós estaremos desvalorizados na profissão. Então, a luta é para que a gente conquiste uma valorização dentro do Estado de São Paulo, que é um serviço essencial do Estado, né? O judiciário, ele nunca vai ser terceirizado. E os oficiais, e todos os servidores do judiciário têm que ser valorizados. O judiciário tem que reconhecer que se é o maior tribunal das Américas e se ele tem maior estrutura, quem carrega esse tribunal são os servidores, né? Auxiliando o juiz em todas as questões. Nós sabemos hoje que muitos escreventes auxiliam o juiz na própria sala, auxiliando nas sentenças e tudo. Então tem que ser reconhecido. Nós entendemos que os juízes têm que ganhar bem, porque são quem ditam as regras dentro de uma sociedade, isso pode, isso não pode, eles acabam criando jurisprudência, eles vão ditando para o caminho que vai tomar uma sociedade, eles têm que ser bem valorizados, mas eles não podem esquecer que os servidores que estão por trás, dando esse suporte para o trabalho deles, também precisam ser valorizados. Com certeza. A UGESP participa da Federação das Entidades do Estado de São Paulo, portanto é uma luta conjunta, né? Não só com o Judiciário, mas com o Executivo, com o Legislativo. FOGEBRA, que é os oficiais estaduais do Brasil. Brasil todo, né? E agora também surgindo, tem a pública, mas também tem a Nacional do Judiciário, né? Que a UGESP também está inscrita até agora, não sei o que vocês vão decidir daqui para frente. Mas tem agora a pública. A pública é uma central que nós estamos construindo exatamente para diferenciar da central que trabalha com a empresa privada. O que você acha? Como é que você vê uma central exclusiva de servidor público? Eu acho que ela vem em boa hora, Guazi, né? Eu acho que os servidores públicos, eles são muito atacados. Qualquer dívida que a União, os estados fazem, a culpa é sempre dos servidores, né? É fácil para ele jogar a culpa no salário dos servidores, mas poucos sabem que a maioria dos servidores não são bem remunerados. Tem uma minoria que é bem remunerada e nós acabamos levando a culpa. Então, uma central sindical que venha a defender e consiga mostrar para a população a nossa realidade e consiga mostrar o valoroso trabalho que nós desenvolvemos para a sociedade, e tem que ser um trabalho bem feito, porque nós estamos sujeitos a regimes diferenciados por ser servidores públicos, né, Góes? A UGESP pretende, falo agora como presidente, a apoiar e estar junto Nós sabemos que são pessoas experientes como você que estão à frente disso, e nós queremos dar o total apoio e participar junto das lutas comuns. Estaremos sempre à disposição, sempre lutando junto nessas questões com vocês. Um pouquinho de Brasil agora. Como é que você está vendo o Brasil hoje? É triste negócio, eu acho. Um movimento bonito que começou cuidando bastante da área social. Daí ele desandou, né? Acho que o dinheiro fácil, o dinheiro, ele mexe com muita gente. Se a pessoa não tem uma estrutura, ela acaba se envolvendo dessa forma criminosa com o dinheiro. Eu acho, não só o partido hoje que está no governo, mas qualquer um que roube, que tire dinheiro da população para se enriquecer, ele tem que ser punido rigorosamente, que a pena ela deve ser didática, deve mostrar que quem fazer aquilo vai responder por aquilo. Então, eu acho também um avanço das instituições, principalmente do judiciário, do excelente trabalho do Sérgio Moro lá, colocando os principais empreiteiros do país na cadeia. Isso é um exemplo para que mostra que qualquer um está sujeito. Então, ande correto, que está sujeito a ser penalizado amanhã, se até os maiores empreiteiros do país que eram tidos até pouco tempo atrás como intocáveis, né? Então, mas eu tenho muita esperança no Brasil, Góes. Eu tenho muita, assim, não só no Brasil, nas pessoas em geral. Eu acredito muito nas pessoas, né? Muitas vezes a gente se decepciona com um, com o outro, mas aparecem nomes novos e a gente torce para que apareçam, para que a gente tenha dias melhores para o país, né? O país tem tudo para dar certo e não dá porque tem pessoas de caráter fraco e que acabam se envolvendo com isso.
A gente sempre faz uma grande crítica, quando faz a crítica está falando sempre do executivo, a gente esquece um pouquinho do legislativo, né? Como é que você vê hoje a nossa Câmara Federal, por exemplo? A Câmara Federal é aquilo que eu falei para você, Góes, é assim, onde tem algum desvio tem que ser apurado e tem que ser punido. Qualquer cargo, se a Câmara Federal está tão ruim, nós precisamos renovar. A culpa é nossa também. Nós colocamos aqueles deputados lá. Nós falamos eles estão roubando, mas com o nosso voto eles estão lá. Então a gente tem que pensar melhor antes de votar, né, em pessoas que a gente conheça, que a gente saiba do trabalho, saiba da postura de vida da pessoa. Eu acompanho, sou daqui de São Paulo, mas eu acompanho o trabalho do senador Regufe, do Distrito Federal, que abre mão de todas as verbas, vai trabalhar, ele foi proibido de entrar, até ali, ele foi proibido de entrar com o carro dele no Senado, porque ele não estava com o carro oficial. Ele abriu mão do carro oficial, né? Então são exemplos que tem que ser seguido, eu acho. Exemplo de postura, só assim para a gente melhorar. A gente tem que mirar nos bons exemplos e não nos maus. Os maus têm que ser punidos, deixa para a justiça. Os bons a gente tem que se espelhar neles e aprender a votar em pessoas certas, né? Essa questão de aprender a votar é muito interessante. A gente tem batido muito aqui na questão do voto consciente, né? Fizemos campanhas já, a federação fez campanhas aí pelo Estado, falando votar consciente é realmente tentar conhecer o máximo possível a pessoa em quem você votou, mas não só isso, você acompanhar o trabalho dela enquanto na Câmara, enquanto no Senado. Fale um pouco. O seu voto também é um voto de confiança naquela pessoa, né, Góes? E você tem o dever de acompanhar o trabalho dela, acompanhar o posicionamento dela, do deputado que você votou, nas questões de interesse do Estado, para ver como ele está votando, se ele está votando no interesse corporativo, partidário ou no interesse do país. Então todo mundo deveria acompanhar os deputados que votam e, se ele não corresponder, você trocar o voto na próxima eleição. Só assim a gente vai, o exercício da democracia, a gente vai construir um país melhor, a gente aprendendo a votar. Para isso também a gente sabe que tem que investir na educação, né, Góes? O professor tem que ser bem remunerado. É uma das falhas do nosso país, né? Ele é tão mal valorizado, o professor. Então eu acho que começa tudo por aí, dando estrutura para o país, para que ele aprenda a votar consciente. Aí passamos para o Estado de São Paulo aqui. Como é que você vê hoje o governo Alckmin aqui com os servidores públicos, com o serviço público? Com o serviço público em geral, eu acho que é um governo, a política do PSDB me parece que é a diminuição do Estado sempre, né? Então hoje nós tivemos notícias, a gente acompanhou na Assembleia, quando a gente acompanhava nosso projeto, várias carreiras sendo extintas pelo Executivo, então ele enxugando o tamanho do Estado. Ele não pode fazer isso com carreiras essenciais do Estado, né? Mas em algumas carreiras ele fez isso. É preocupante que o Estado pode perder a estrutura que ele tem, né? Acho que o governo do PSDB, a gente costuma dizer que são os mais rigorosos com os servidores públicos. Servidores públicos geralmente não gostam do PSDB. Minha cidade é administrada também pelo PSDB, há muitos anos já. A administração lá foi aprovada, ela vem sendo reeleita, como no estado de São Paulo, a maioria aprova, mas para o servidor público é um custo muito alto o governo do PSDB. Nós sabemos disso, sabemos do corte de verbas, todo ano o judiciário tem corte e daí o tribunal alega que não consegue pagar a gente por causa desses cortes. Eu enxergo também que o tribunal ele deveria ter uma administração cada vez mais profissional, para que ele atenda a todas as áreas do Poder Judiciário, que seria uma administração mais voltada para as reais necessidades do Poder Judiciário. Eu acredito que um juiz, ele pode ser um excelente juiz, mas ele não é um administrador por natureza. Então ele tem que ter um auxílio profissional para poder conduzir o Poder Judiciário. Servidores públicos, no fundo, são os que administram a política dos eleitos, não são os que administram o Estado. Não seria uma obrigação nossa, administradores natos do Estado, trabalhar a questão, inclusive, especialmente entre nós, desse voto consciente, desse voto acompanhado depois?
Góes, muito bem colocado por você, eu não tinha pensado nisso. Nós administramos o governo eleito, né? É verdade isso. Mesmo que a gente vote contra ele, nós trabalhamos para o governo eleito. É um trabalho de conscientização dos servidores, né? Eu acho que já existe, né? Nós sabemos que existe esse trabalho já dentro, que você desenvolve há muito tempo aqui. A gente vem para somar, mas assim, eu vejo que eu particularmente, Góes, eu não fecho assim com partidos. Por exemplo, eu não acho que o PSDB é ruim. Eu acho que tem pessoas boas e pessoas ruins dentro do PSDB. Acho que tem pessoas boas e ruins dentro do PT. Eu acho que tem pessoas boas e ruins dentro do PSB e de todos os partidos. Eu acredito mais hoje, depois de... Estou com 50 anos de idade agora, eu acredito mais em pessoas do que em partidos, Góes. Eu acho que nenhum partido tem um projeto definitivo, sério para o Brasil e que venha de encontro aos anseios, ao que eu espero de um país sério, né? Então, eu vejo muito interesse partidário e corporativista dentro dos partidos. Hoje eu voto mais em pessoas do que em partidos. A verdade é essa. Portanto, cabe a nós realmente escolher as pessoas certas, estejam elas em que partido estiverem. Não é verdade? Bem, conversamos no nosso programa de hoje com Mário Medeiros Neto, de Piracicaba. Lá no Rio Piracicaba é onde a gente tem aqueles restaurantes com peixe na Rua do Porto, maravilhoso. Estive lá há pouco tempo, viu? Maravilhoso, muito bom. Formado em Direito pela Universidade Metodista lá de Piracicaba. Pós-graduado na Escola Paulista da Magistratura, em Direito Privado e Direito Empresarial na Metodista de Piracicaba. Pós-graduado em Direito Tributário pela Universidade Metodista também de Piracicaba. Servidor público desde 1984 e no cargo de oficial de justiça. Fiquem agora com o nosso noticiário. E agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. A Comissão Consultiva Mista do IESP, plenária de entidades que militam em prol do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, informa a todos que no próximo dia 3 de novembro, nesta terça-feira, às 19 horas, mais conhecido como 7 da noite, acontece uma audiência pública na cidade de Barretos, no norte do estado de São Paulo, no prédio da OAB local. E também o 12º encontro estadual da Comissão Consultiva Mista ocorrerá no próximo dia 18 de novembro, entre 9 da manhã e 5 da tarde, no plenário Paulo Kobayashi da Assembleia Legislativa do estado de São Paulo. A Pública Central do Servidor realizará no próximo dia 19 de novembro o seu primeiro seminário de formação de lideranças na sede da Prefeitura do município de Campinas, aqui bem próximo da capital, no interior de São Paulo. O evento tem a proposta de começar a construir uma reflexão e abordagem novas para a formação do exercício de liderança em sindicatos, associações, federações e confederações de servidores. Decorre de unir as demandas de classe com as demandas da sociedade, trabalhando junto pela cidadania, melhoria do Estado, democratização e estruturação dos serviços públicos e, ao mesmo tempo, estar alinhado com os valores republicanos. O evento é aberto a todas as lideranças do setor e ativistas, com inscrições devendo ser feitas pelos telefones 11 3105 8476 ou 11 2501 8582 ou ainda pelo e-mail contato@publica.org.br. José Góes, presidente da nossa federação, será um dos palestrantes do evento. O Instituto Mosap, Movimento Nacional dos Servidores Aposentados e Pensionistas, prepara uma grande mobilização no Congresso Nacional para a próxima semana, no dia 11 de novembro, em defesa da votação e da aprovação da proposta de emenda constitucional 555/2006, que, se aprovada, extingue gradativamente a contribuição previdenciária dos servidores aposentados e pensionistas. A FESPESP faz parte dessa luta, juntamente com todas as entidades da Frente Nacional São Paulo, em defesa da Previdência. E antes de encerrar,
vem aí o primeiro encontro estadual de aposentados e pensionistas no serviço público no estado de São Paulo, com a promoção de duas importantes entidades em defesa de você, servidor aposentado, e que são filiadas à nossa federação. Estou falando da APAMPESP, a Associação dos Professores Aposentados do Magistério Público do Estado de São Paulo, e também da ASPAL, a Associação dos Servidores Aposentados e Pensionistas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O evento acontece no próximo dia 23 de novembro, no auditório Paulo Kobayashi, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, entre 1 e 5 da tarde, e logo em seguida nós traremos a programação nas próximas edições do Cidadania e Serviço Público. Nós traremos a programação deste primeiro encontro estadual de aposentados e pensionistas no serviço público no Estado de São Paulo. Cidadania e Serviço Público há 16 anos no ar, sempre em defesa de tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor, e você já sabe. Você liga para 11 3104 3836, manda suas mensagens para fespesp@fespesp.org.br, visita o nosso novo site na internet no www.fespesp.org.br, e eu também convido você a nos visitar nas redes sociais Facebook, Instagram e também no Twitter. Basta procurar por Fespesp ou por Federação Fespesp. E o programa de TV você já sabe, você acompanha todos os domingos às 9 da noite, online, ao vivo, diretamente no site da TV aberta e depois no nosso canal do YouTube no bit.ly/TV Fespesp. O programa está lá arquivado para você ver quantas vezes você quiser, de qualquer lugar do mundo. Uma boa semana a todos e até o próximo programa.